11h07, estamos de volta na CBN Londrina. E hoje nós recebemos aqui no consultório CBN o Dr. Eduardo Saão, que é cirurgião torácico. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo à CBN. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Muito obrigado pelo convite. Um bom ano a todos você e aos ouvintes. Feliz ano novo, doutor. É isso mesmo, segundo dia do ano, né? E vamos falar sobre um assunto que às vezes a gente vai falar esse nome, a pessoa não sabe o que é, mas é o suor excessivo em algumas partes do corpo, que é a hiperidrose. Doutor, quais partes do corpo, como que as pessoas identificam que tem um problema aí de suor excessivo? Cláudia, a hiperidrose é uma condição que geralmente se desenvolve na idade da infância, que é chamada primária hiperidrose primária essencial, de causa aparentemente desconhecida por uma questão do nosso controle térmico, do centro regulador, termorregulador, em que algumas pessoas desenvolvem esse problema, levando essa condição de suor excessivo em regiões determinadas, às vezes crânio facial na cabeça, né? Na região da palma das mãos, nas axilas e nas plantas dos pés. As axilas é muito comum, né, doutora? A gente percebe isso. Isso. E atinge geralmente em torno de 1,5% da população, não é pouco, né? Mas às vezes até 40% dos pacientes desconhecem essa situação. Existe tratamento específico para esse problema. E quando que a pessoa percebe, assim, ela pode adquirir a hiperidrose durante a vida por algum hábito, algo que acontece, ou ela já percebe ali na infância? Então, a hiperidrose primária, essa que se desenvolve na infância, em torno de 7, 8 anos, tende a se acentuar na idade da adolescência e que leva até a idade adulta. Alguns casos melhorando na idade adulta, né? Mas geralmente ele tende a levar para a vida, né? E ela pode ser também secundária a determinadas condições, a doença da tireoide, hipertireoidismo, a própria questão da menopausa nas mulheres, mudança hormonal na época da menopausa, alguns tipos de tumor raro, como é o feocromocitoma, um tumor de glândula suprarrenal, a própria questão de ganho de peso, obesidade. Isso pode levar a essa condição da hiperidrose secundária, isto é, consequência de alguma doença. Então, ali na infância, acabam que os pais percebem na idade da criança na escola, né? Isso. Ela tem dificuldade, sua muito se for nas mãos, né? O suor é excessivo nas mãos, atrapalha até no dia a dia dele, da parte escolar. Nosso paciente teve indicação cirúrgica, nós operamos ele com 8 anos, ele não conseguia fazer as provas, enfim, o dia a dia dele era terrível, né? Perdia os cadernos, tudo, prova, ele vivia com a toalhinha. Então é uma situação que impacta na vida das pessoas, na parte pessoal, profissional e até a questão psicológica. Elas acabam ficando retraídas, né, para essa questão do suor, não cumprimenta as pessoas, tem que secar a mão. Então é uma questão que impacta mesmo o dia a dia das pessoas. Nas axilas é a questão da roupa, né? Porque daí mostra, né, doutor, o suor, a pessoa se incomoda. Geralmente acaba usando cor branca ou preta, né? Eles não usam colorido, festas, tudo, ficam inibidos por causa dessa situação. E quando a criança, é possível, então, o tratamento normalmente é cirúrgico? O tratamento, as opções, Cláudia, são não cirúrgicas ou cirúrgicas. Não cirúrgicas, você, às vezes o paciente teve um ganho de peso, alguma coisa, você reduziu o peso. Com os dermatologistas na questão da axilar, da hiperidrose axilar, usa às vezes de pomadas à base de alumínio. Então os dermatologistas têm umas opções que pode se usar. Iontoforese, que é também um tratamento do dermatologista, com pequenas frequências nas mãos. O uso do medicamento chamado oxabutinina, que é um anticolinérgico, que é um tratamento também que reduz o suor nessas localizações. E o Botox também, que é usado. O Botox também é usado, e ele tem um efeito em torno de 6 a 9 meses, né? Só que é passageiro, geralmente para palmas das mãos e plantas dos pés, né? E esse é o tratamento, as opções não cirúrgicas. Mas isso, a hiperidrose tem níveis ou não?
Essas localidades, quando nós falamos, é Então, epiridrose primária, que é aquela primária. primária, que você não tem a causa, esse distúrbio do nosso centro sudomotor, determinando nessas áreas, realmente palmar, axilar e plantar. E o tratamento cirúrgico, que a gente chama de simpatectomia por vídeo, né? Aquelas por abordagem minimamente invasiva, em que o paciente vai realizar 2 pequenas incisões no tórax, 2 incisões de 5 milímetros em cada lado do tórax, em que você vai abordar o tronco simpático. A estrutura anatômica que determina o suor é o nosso tronco simpático, que faz parte do nosso sistema nervoso autônomo. Nós não temos controle do nosso suor. O suor, ele equilibra a nossa temperatura e não está sob nossa vontade, né? Então, não é um sistema nervoso autônomo. E esse sistema nervoso, através desse nervo, que o trajeto anatômico dele é no tórax, por isso que o cirurgião torácico que é o especialista em abordar. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Por que esse tipo de doença, o tratamento é cirurgia feito por um cirurgião torácico, né? Onde que é feita essa cirurgia? Então, a via de abordagem é a via torácica, sob anestesia geral, certo? No hospital. Tempo cirúrgico em torno de uns 45 minutos a 60, para cada caso. Às vezes, quando é só um local só, às vezes específico, é mais rápido até. Esses pacientes geralmente têm uma recuperação já 3, 4 horas após, já estão se alimentando, já estão se movimentando. E a alta geralmente se dá num período de 12 ou 24 horas após o procedimento, né? E o retorno às atividades do dia a dia? Em torno de uns 4, 5 dias, geralmente, né? É rápido. Evita-se, né, Cláudia, aqueles... ninguém vai querer fazer uma atividade de impacto, não vai querer jogar uma bola aí, uma cotovelada. Essas coisas também não, né? A moçada tem que... Mas cada parte do corpo com esse suor excessivo, a cirurgia muda de local. Muda, vamos por se tiver só na mão, a abordagem é tudo pela mesma via, tudo igual. Só que o nível que você faz a simpatectomia, onde você cauteriza o nervo, é em determinado local. Para a mão é um determinado local, da raiz do nível do terceiro arco costal. Se você tem na palma, nas axilas, já desce mais para baixo, 4 quinto. Né? Então é isso que você determina conforme a clínica do paciente. Mas a abordagem em si, a técnica é toda igual. Né? Certo. Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, ela diz o seguinte, a Juliana Martins. Ela fala que o filho tem nas mãos, atrapalha na escola e ele tem feito um tratamento com a psicóloga para diminuir a ansiedade, porque quando ele está nervoso em dias de prova, piora muito. É o que o senhor disse, né? Perfeito. O fator emocional acentua, geralmente é o sintoma da hiperidrose. Né? Mas ele já tem essa condição, entendeu? Mas ele pode acentuar nos momentos de tensão, ansiedade, prova, uma coisa, enfim, que ele tiver. Isso mesmo, mas é uma condição que ele já tem. Né? Certo. O senhor falou da cirurgia, né? Que é uma cirurgia mais simples, enfim. E quando que a pessoa pode fazer quando é criança? Já é uma recomendação, na maioria dos casos, doutor, até para diminuir a sua dificuldade, os seus problemas quando for adulto. Você vai ter que sanar isso, né? Assim, a gente conversa, claro. O nosso paciente menor idade era de 8 anos de idade, 8 anos, né? Então, mas é uma conversa que você tem, geralmente a cirurgia é feita na adolescência, né, em torno dos 18, 20 anos, mas você conversa bem com, caso for menor, com os pais, esclarece bem sobre a cirurgia, os seus benefícios, e também os seus efeitos colaterais, que a gente sabe que toda cirurgia pode ter seus problemas, e a cirurgia da simpatectomia também, ela tem o que a gente chama da hiperidrose, do suor compensatório, sudorese compensatória, claro, que é esse suor que o paciente, cerca de 60%, 70%, 2/3 deles tem, mas que geralmente é um suor compensatório leve, brando. O que é o compensatório? E aparece em outras áreas do corpo que não tinham depois suor. Da cirurgia. Depois da cirurgia. Para o corpo, no nosso sistema, regular o suor. Então diminui na axila, por exemplo, vai para outra parte e aparece em outra parte. Isso é chamado suor compensatório, uma compensação que o corpo nosso desenvolve. Mas não é todo mundo, em 2/3, né? E geralmente, felizmente, é um suor brando, leve, que se acentua às vezes quando o paciente está
local quente, ou ele está sob atividade física, ele vai suar naquele determinado local, geralmente onde que é abdômen, nas costas, pode ter, na raiz, nas virilhas, coxas, nádeas, se tivermos. Mas 1/3 não tem, você opera e não vai ter nada. Mas esse suor geralmente é compensatório e a satisfação com a cirurgia é muito maior do que esse inconveniente que a cirurgia possa trazer, que é uma coisa que a pessoa acaba convivendo bem. No entanto, deixa eu deixar claro que tem, claro, está descrito na literatura, cerca de 1,5% a 2% de pacientes que têm um suor exacerbado, que suam nessas regiões tão quanto ou mais do que aquela que foi indicada a cirurgia, que são aqueles casos de são exceções. Exceções, muito raras. A gente está conversando com o Dr. Eduardo Saão, que é cirurgião torácico, falando sobre hiperidrose, que é o excesso de suor em algumas partes do corpo, mais comuns aí nas mãos, nos pés e também nas axilas, né? Doutor, estão perguntando aqui pra gente, por meio do WhatsApp, se outros problemas de saúde, problemas cardíacos, por exemplo, diabetes, pode acentuar essa situação. O senhor falou sobre tireoide, menopausa, né? Tireoide, mas e outras doenças também acentuam? O diabetes também é uma das causas também, é incluído como uma das causas de suor, mas geralmente aí não é nessas localizações, geralmente é no tronco, tórax, né? Mas pode também acometer pacientes portador dessa doença. É porque depois chega a obesidade, né? Começam outros problemas, é o que o senhor disse, né? Menopausa, excesso de peso. Excesso de peso aumenta também no suor, isso mesmo. Tá certo. Bom, doutor, muito obrigada por ter vindo à CBN falar sobre um assunto que com certeza muita gente está ouvindo aí, não sabia nem o nome, sofre muitas vezes e não sabe como resolver, e tem sim solução, e uma solução que pode ajudar na qualidade de vida, né, da pessoa. Doutor, muito obrigada. Obrigado a você, claro.